Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Chave do Enem está no ar e essa é aquela noite que eu amo do fundo do meu coração. Nós estamos na live de Humanas. Hoje nós teremos na live Geografia, abrindo, finalmente eu vou abrir a nossa live com Geografia, a ciência do coração. E depois da minha aula vem História. Beleza? Então, sem mais demora, vai lá, pega a pipoca, pega seu material, pega tudo que for necessário, senta aí, porque depois da vinheta é Geografia na Veia. Rodou a vinheta! E aí, segundão, já pegou a pipoca, já sentou, tá com o material preparadíssimo? Vamos então começar a live de Geografia. Lembrando que depois tem História, hein? Vem comigo porque a nossa aula de hoje está imperdível. E o tema principal, globalização. É o tema principal do segundo bimestre, é a globalização, depois um pouquinho da regionalização e dos organismos internacionais que atuam, em diversas áreas. Na minha aula de hoje, eu não vou falar tanto de organismos e nem de regionalização, isso vai ficar para a nossa próxima live, ainda neste bimestre. Então vem comigo, vamos começar, pega o teu simulado, senta aí, porque está no ar Geografia no Chave do Enem. Primeira questão, nossa professor, eu peguei esse simulado, tem tanto texto para ler, meus queridos, é Geografia Humana. Primeiro ano, muita Geografia Física. Muita geografia física, questões mais diretas, imagens, mapas, mas agora o segundo ano é geografia humana e geografia humana precisa de contexto. Então nós vamos ter vários textos ali para nós analisarmos nas nossas questões, não só no Chave do Enem, mas na sua prova de geografia. Quando esse conteúdo cai em vestibular, quando cai no Enem, você pode ver que são questões de vestibular. Então é importante ter esse cuidado e ter essa calma na leitura. Belezinha? Dado a dica, vem comigo, vamos ler a primeira questão de geografia. A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. No final do século XX, e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando um novo sistema técnico, uma presença planetária. Só que a globalização não é apenas a existência de um novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado de ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes. Aliás, atualmente eficazes e altamente, também colocaria ali, professor Milton Santos, autor deste texto. Bom, considerando o enunciado anterior sobre os processos de globalização na sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. A questão textual ali traz um dos pontos mais importantes do mundo globalizado atual. Inclusive, se você está me assistindo na sua casa, no ônibus, na praia, por que não, ou no banco da escola, é porque a comunicação avançou de uma maneira muito rápida e eficiente desde meados do século XX até agora, século XXI, onde você está hiperconectado. Eu tenho certeza que alguém que está ali do outro lado dessa telinha, enquanto me assiste, está mexendo no celular. Enquanto me assiste, está vendo as suas redes sociais. Ou está jogando numa outra tela. Os meios de comunicação não servem somente para o entretenimento. Ele é importante, hoje faz parte do nosso dia a dia, mas é o que uniu todas as técnicas necessárias para que a globalização pudesse chegar aos pontos mais distantes do nosso planeta. Seja pela informação do consumidor, seja pelas informações industriais e financeiras que alcançam hoje todo o planeta Terra. Então, a comunicação foi fundamental para esse processo de ápice que o autor Milton Santos, professor Milton Santos, coloca como ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Vamos então ler
as alternativas e ver qual se encaixa nesse contexto que eu trouxe para vocês, dentro, é claro, do recorte do texto do professor Milton Santos? A globalização é um processo exclusivamente baseado no desenvolvimento de novas técnicas de informação, e sua origem está diretamente relacionada com a difusão e a universalização do uso da internet, que se deu a partir do final da década de 1990. Olha só, né? Trouxe ali uma palavrinha que já nos dá a dúvida. Exclusivamente. Quando aparece totalmente, absolutamente, exclusivamente, você já fica ali com a pulguinha atrás da orelha. Né? São termos absolutos que geralmente estão associados a afirmações incorretas nas questões de vestibular. Mas será que a globalização depende só da internet e só surgiu nos anos 90? Vem comigo, vamos ver a próxima. B. Entre as características próprias da globalização, temos a alteração profunda da divisão internacional do trabalho, DIT, que já foi estudada, né? Em que a distribuição das funções produtivas tende a se concentrar cada vez mais em poucos países, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão. Se você se ligou, e a apostila traz muito bem isso, hoje nós vivemos a nova divisão internacional do trabalho, NDIT, onde eu vou redistribuir, na verdade, o trabalho. Hoje eu vou ter o trabalho industrial, inclusive, nos países subdesenvolvidos, algo que não era comum na divisão tradicional, industrial tradicional, tá? Já da era industrial. C. Sobre as ações que asseguram a emergência do mercado global, o autor está se referindo à doutrina econômica neoliberal, que, entre outros princípios, defende o fortalecimento do Estado e a intervenção estatal como reguladora direta dos mercados, industrial, comercial e financeiro. Eita, que foi para o caminho muito errado, hein? Começou até que certo, né? Embora ele não fale diretamente, mas tudo isso ocorre na lupa, na perspectiva que nós chamamos, né, de doutrina neoliberal. Até aqui até poderia ser uma afirmativa correta, só que daqui para frente desanda, porque vai ser o oposto do que diz essa doutrina. A doutrina neoliberal, ela defende o fim do fortalecimento do Estado. O Estado deve existir, não é anarquia, mas o Estado deve ser fraco. Quem deve ser forte? O mercado deve ser forte. Então o mercado é que vai regular a indústria, o comércio, né, e todo o sistema financeiro. O Estado existe somente para o que é essencial, o que é básico dentro dessa doutrina. D. Atualmente, as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado de trabalho, são amplamente influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados. Está dizendo o seguinte: hoje, o que se faz depende, basicamente, do que as grandes empresas querem fazer, seja no consumo, seja na visão empresarial das tecnologias usadas na produção, na comunicação. Ok? Deixa ali guardadinho. E as estratégias tomadas pelos governos em todo o mundo, dificultando a entrada de produtos estrangeiros em seus mercados nacionais, são características consideradas, né, marcantes do processo de globalização. De novo, invertido. No capitalismo, não deve ter esse tipo de ação do governo, protecionismo. Protecionismo é uma medida anticapitalista e também anti-globalização, porque ela defende que o Estado controla o que pode entrar ou não no seu país para fortalecer sua indústria. E no capitalismo, principalmente na visão global do capitalismo, não. O Estado tem que ficar lá de boa na dele. Quem decide isso é o próprio mercado, basicamente as grandes empresas. Depois disso, né, qual você marcou? Coloca aqui para mim, vamos compartilhar em 3, 2, 1. Né, está ali no mundo globalizado. Se existe 5G, não é porque você vai usar 5G. Não é para você mandar mensagem para o seu crush, para você postar seu videozinho no TikTok dançando. Não, não, não. É porque as grandes empresas precisam que essa comunicação aconteça para os consumidores, mas também para as máquinas. Então, tudo é pensado para atender o interesse, né, de quem produz, para as empresas, para o mercado, através das grandes corporações. Pegou ali a ideia? Então vem comigo, questão número 2. Vamos lá. O termo técnico-científico, que está meio atrelado, né, à nossa questão anterior, apresenta a ideia de que a ciência está a serviço da técnica,
com intenções voltadas para o mercado, de forma a promover a economia. Assim, o mercado que direciona o desenvolvimento da ciência, da técnica. Já o termo informacional não se resume apenas aos computadores, mas traz a ideia da informação como principal veículo de poder no mundo atual. Já perceberam como a informação hoje ela tem muito mais poder do que no passado? Porque ela se propaga de uma maneira muito mais rápida, inclusive gerando confusão. Vivemos a era das fake news. A era onde você tem que duvidar antes de confiar numa informação. Você tem que desconfiar antes de compartilhar. Aliás, essa é a técnica, hein? Se você recebe uma informação lá no zap do seu tiozão, ou lá mesmo na sua rede social, e compartilha sem analisar, você pode estar difundindo informações falsas. Mas, fora isso, informação é poder. Os meios que detêm informação detêm a atenção, detêm o direcionamento de quem consome essa informação. Isso hoje está sendo muito discutido, inclusive, nessa proposta de regulamentação, né, em vários governos no mundo afora e também no Brasil, das mídias sociais. Né? Quem controla as mídias sociais? Quem qualifica o básico, essencialmente, que está nas redes sociais? É um tema bem polêmico, mas é importante você anotar, porque pode aparecer, inclusive, como tema de redação. Geografia transpassa a geografia, hein? Passa pela redação. Mas, dito isso, vamos lá. Em relação à revolução técnica científica, assinale a opção correta. Vamos lá. A evolução técnico-científico-informacional, a partir de aqui é igual para todas, né? Eu vou ler só o finalzinho das próximas. Iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Estreou após a queda do Muro de Berlim, só em 89. Apresentou-se logo em seguida as guerras das Malvinas, em 82, Argentina e Inglaterra. Manifestou-se após a Guerra do Vietnã, né, que foi de 59 a 75. E aí? Essa revolução, ela vai ganhar força, ela vai se iniciar, principalmente após qual desses eventos históricos? Essa é fácil de acertar, hein? Em História e Geografia, se você chutar este evento, você acerta boa parte das questões. Claro, tem um segundo ali também que vai dar, né, confusão. Qual é, então? É a A. Lembrando que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o avanço da tecnologia, com custo humano que não valia a pena pagar, com custo financeiro muito alto, né, foi grande, principalmente nos meios de comunicação. A própria necessidade de conectar-se durante a guerra impulsionou a pesquisa na transmissão de dados, a pesquisa computacional para transmissão de dados, mas também para gerar informações, para computar dados, para analisar dados matemáticos, né? E tudo isso startou o processo que nós vamos chamar de revolução mesmo, tá? Revolução, porque vai mudar totalmente o panorama. Revolução técnico, científico, informacional. E aí vai passando ali, né? Pela melhoria nos meios de comunicação, na telinha da TV, transmissão a cores, transmissão ao vivo, satélites, computadores cada vez mais potentes, cada vez menores, conexão entre computadores. A base da internet foi lançada em 1970, que era conectar computadores de universidades para transmitir dados de pesquisa. E vai culminar com a nossa aula do Chave do Enem aqui, ao vivo ou por demanda. Essa revolução ela vai culminar com o mundo que nós conhecemos hoje, super conectado, ultra conectado. Foi a partir então da Segunda Guerra Mundial, inclusive como resultado de todo avanço, aquele custo que eu falei para vocês, das tecnologias. E isso não é somente para produzir comunicação, mas também para produzir produtos. Olha, redundância, mas é importante, produtos comercializáveis. Tudo isso, por trás de tudo isso, por trás de todas as redes sociais, por trás dos canais de comunicação, existe a venda. Existe um produto que está atrelado àquilo. Também a revolução de como nós produzimos, vai entrar, por exemplo, a robótica. Você já estudou, lembra lá no modo de produção toyotista? O robô vai começar e agora a gente chega na indústria 4.0, onde a inteligência artificial junto com o robô vai produzir. Tudo isso é fruto deste processo startado ali na Segunda Guerra Mundial. Beleza, então? Anotado? Vem comigo, vamos para a questão número 3. Mais um texto de Milton Santos, né?
um grande autor que estudou a globalização, aliás, só para, né, deixar aqui esse adendo. Lendo o trecho ali, a globalização é o estágio supremo da internacionalização. Eu já falou um pouquinho lá atrás sobre isso também, né? O processo de intercâmbio entre países que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil nos séculos 17 e 18, expande-se com a industrialização, ganha novas bases com a grande indústria nos fins do século XIX e agora adquire mais intensidade, mais amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de troca técnica, comercial, financeira, cultural. Então a globalização atual não é somente a troca de produtos. É uma troca técnica, eu produzo a ideia, né, o pensamento industrial num país e eu produzo a peça em outro. Então eu vou ter a troca técnica. Um produto gerado num país é comercializado em tantos outros, com peças inclusive que vêm de outros ainda. O dinheiro circula mais facilmente, mais livremente. Hoje a gente compra online, o dinheiro passa por um sistema SWIFT, né, onde ele é trocado, é feito o câmbio da moeda local, passa para o dólar, depois para a moeda local de novo. E também cultural. E para isso os meios de comunicação foram usados amplamente, desde a TV tradicional, aquela com anteninha, que moldou gerações, até a internet. Essa que está na sua mão, está na sua frente, está na sua tela agora, pela qual eu falo com você. Ok? Dito isso, vamos lá. Assinale a alternativa que explora corretamente as características da globalização. Lembrando que dentro desse contexto, né, do Milton Santos aqui. No contexto da economia mundial globalizada, a disputa econômica entre as empresas tem como palco somente o mercado regional. Já descarta somente. Primeiro que só tem o somente, restringe. Mercado regional não, globalizado, global. Tá? B. As transformações decorrentes do processo de globalização não dependem fundamentalmente do complexo sistema de comunicação, transporte, energia e produção. Como a gente vai conseguir fazer todo esse intercâmbio, essa troca, sem isso estar funcionando? Né? Eu preciso de energia para a indústria, para o transporte, eu preciso da produção para que eu tenha produtos, e o mundo globalizado é isso, venda de produtos. Comunicação e transporte para que a informação, o dinheiro e a mercadoria cheguem até seus destinos. Então, né, já dá para descartar aqui. C. O desenvolvimento da técnica, da ciência e da informação passou a estar igualmente distribuído pelo espaço geográfico. Todos os países hoje conseguem produzir a mesma tecnologia. Democratizou esse tipo de produção, né? Ai, que dor, né? Que dor, quem dera fosse. D. A globalização ganhou importância na economia mundial a partir dos anos 2000, com impacto em poucas regiões do mundo. Não, tá de brincadeira, né? O Instituto Federal falando isso, mas é uma questão de vestibular, é isso mesmo. E. Esse processo definiu uma nova organização do espaço geográfico, internacional, né? E teve uma ampla ampliação significativa das redes de transporte e telecomunicação, interligando diferentes pontos do mundo, intensificando a circulação de capitais, informações, mercadorias e pessoas. Olha só, né? Parece que é uma continuação do texto do professor Milton Santos. Bastava colocar ali uma ponto e vírgula, um ponto na mesma linha, e aqui era o complemento que terminava a explicação do professor Milton Santos. Portanto, né? Sim, né? O intercâmbio isso acontece graças ao desenvolvimento do transporte, da rede. Não é só desenvolver o transporte. Eu preciso que o transporte chegue em pontos que não chegavam antes. Eu preciso ter aeroportos espalhados de forma estratégica ao redor do mundo, portos, sistemas de transporte rodoviário que conectem as unidades onde chega a mercadoria até as unidades consumidoras, também os sistemas ferroviários, dutoviários, hidroviários, cabotagem, tudo isso que a gente estudou, está lá na sua pochilinha. Dá uma olhada de novo sobre essas redes. Muito bem, dito isso, questão número 4, né? Estamos em 7 questões, então estamos ali caminhando, né, da metade para frente do nosso chave do Enem. Uma questãozinha ali, sem texto agora está mais fácil, vai direto, né? Sobre a globalização, o comércio internacional e a integração global em rede, assinale a alternativa correta. A. A conexão global em processos de rede só ocorreu após a invenção da internet. Antes desse fato, o conceito de redes não
pode ser aplicado à análise de espaço geográfico. Não existia nada antes da internet. Para você que é jovem, né? Deve pensar, antes da internet era tudo mato. Mas não era mato, já tinham redes. Redes telefônicas, redes telegráficas, redes de comunicação via satélite por cabo e por aí vai, né? Rede de transporte. Então, nós temos outras redes que não somente a internet, que inclusive são importantes ainda no mundo contemporâneo. Tá? Bem, a partir da crise do sistema financeiro global em 2008, e teve isso mesmo, tá? A quebra lá dos grandes bancos americanos, que afetou muito também os bancos europeus, alguns países europeus entraram em crise. Só uma observação. Tá? Os valores comercializados no globo em dólar via exportações são menores a cada ano. Então está dizendo o seguinte, desde 2008, a economia global só vem diminuindo, ano a ano o comércio global vem sofrendo contração? Não, né, gente? Claro que tem momento que cresce mais, tem momento que sofre contração. Inclusive em 2020, a própria pandemia gerou, né, um processo de contração econômica global, por aí vai. Mas não foi gradativo, né, nesse modelo que ele coloca aqui na alternativa B. C. O desenvolvimento da informática contribuiu para a terceira revolução industrial, favorecendo o desenvolvimento do meio técnico-científico e informacional. Opa, isso aqui é importante, né? A informática vai ajudar muito na terceira revolução industrial, principalmente com a robótica, processamento de dados. Mas será que é essa aqui? Vamos ver. O meio de transporte mais utilizado para exportação brasileira, né, para exportações brasileiras, é o aeroviário, devido à sua grande agilidade e baixo custo, necessários à dinâmica do mundo globalizado. De fato, transporte aéreo é muito rápido, dinâmico, importante no mundo globalizado. Mas ela fala aqui que o Brasil exporta, principalmente pelo meio de, né, aeroviário. Já pensou em embarcar soja para a China em avião? Embarcar o trigo, o milho para outros países? Né? Transporte aeroviário geralmente não é o principal modelo de exportação dos países. Tá? É o modelo de... Qual? Coloca aqui no chat. Isso, né? Marítimo, que eu levo muito mais carga. Também há exportação por aviões, mas não é o principal modelo. E rede é um sistema interligado dos países por meio de vias terrestres de transporte de mercadorias. Já pensou todos nós ligados à Europa por via terrestre? Né? Uma bela de uma ponte atravessando o Atlântico Sul até o Atlântico Norte. Globalização é fácil, né? A alternativa correta está aqui. Né? Obviamente que a informática impulsionou a revolução, né, industrial. E é graças a ela que nós chegamos à quarta. Impulsionou a terceira e graças ao desenvolvimento da computação, hoje nós estamos chegando perto da quântica, a produção industrial ela avançou bastante, que barateou o produto, melhorou a qualidade e possibilitou também uma venda em escala cada vez mais global. Belezinha? Vem comigo então, vamos para a questão número 5. Caminhando ali para o final quase, em 5, 6 e 7 a gente termina aqui. A partir do término da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma desconcentração da produção industrial, internamente nos países e entre eles. As indústrias multinacionais se espalharam pelo mundo, atraídas para regiões menos saturadas e que apresentavam baixos custos de infraestrutura e de mão de obra. Então está falando aqui sobre o processo de desconcentração industrial, que nós vimos muito bem acontecendo entre países. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o avanço das redes, o avanço do transporte, a indústria agora vai buscar se instalar em países pobres, onde a mão de obra é barata, onde a matéria-prima está mais acessível, mais próxima, onde as leis ambientais e trabalhistas são flexíveis e também onde os governos incentivaram com políticas fiscais e a instalação de infraestrutura. Os governos vão investir, porque se não tiver infraestrutura básica não adianta ter mão de obra barata. Mas também aconteceu uma certa desconcentração industrial dentro dos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, o grande centro industrial era a porção nordeste americana, ali quase na fronteira com o Canadá, próximo aos Grandes Lagos, tá? Que vai pegar ali as antigas 13 colônias do norte, né, as colônias do norte ali, que seria correspondente a isso. Mas hoje, a indústria americana ela se reorganizou. Hoje nós temos o Vale do Silício na costa sudoeste americana,
Nós temos ali também a região da Flórida, né? Onde eu tenho um tecnopolo aeroespacial muito forte, tá? Então, mesmo dentro de países, isso aconteceu. No Brasil, aconteceu mais tarde, nos anos 90, quando nós vamos ter a indústria que estava concentrada muito fortemente no Sudeste, chegando também, né, se desconcentrando para outras regiões, embora ainda seja desigual. O Sudeste ainda é muito mais concentrada a indústria do que nas outras regiões. Belezinha, então? Dito isso, vem comigo aqui. A desconcentração industrial, descrita no excerto, no texto em cima, foi estimulada pelo quê? Vamos lá. Pelo desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, pela expansão das atividades agrícolas, pela descoberta de jazidas de carvão mineral, pelo investimento em fontes alternativas de energia e pela estabilidade mundial pós-Segunda Guerra. Se você errar essa, né, ainda bem que eu vi que isso aqui passou de 90% acerto, né? Obviamente, só é possível produzir em um país mais pobre pela mão de obra, né, barata, tal, se eu tiver transporte e comunicação, porque eu preciso fazer com que a mercadoria saia daquele país e chegue nos países consumidores. Eu preciso que a matéria-prima também se desloque. Eu também preciso estar conversando, lembrando que quando eu falo que a indústria vai para o país pobre, a sede fica no país rico. A sede das grandes empresas ainda ficam localizadas no país de origem. Ok? Então eu preciso da comunicação entre a sede e a indústria para controlar a produção, para planejar a distribuição disso, também para a circulação do capital. Então, é graças, né, ao desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação que os países, aliás, que o processo industrial sofreu a chamada desconcentração. E chegou também em outros países que não somente os pioneiros industriais ou os países centrais. Belezinha? Vem comigo. Penúltima questão, com texto ali grande e 3 alternativas para analisar. Né? Aqui eu trouxe, inclusive, né, um dos organismos internacionais que nós estudamos. Né? Aliás, 2. FMI e Banco Mundial. Está lá na sua apostilinha. O Federal de Roraima. Texto. Harvey, né, um grande autor também que estuda a globalização. Globalização parece ter adquirido proeminência pela primeira vez quando a American Express fez a propaganda do alcance global de seu cartão em meados dos anos 70. O termo difundiu-se a partir disso, como fogo em capim seco, na imprensa financeira e de negócios. Para quem não sabe, essa empresa American Express é uma operadora de cartão de crédito. Ela fez uma propaganda ali nos anos 70 dizendo que o cartão dela poderia ser usado em qualquer lugar do mundo, né? Aí trouxe essa ideia, nossa, globalização, meu cartão é global e por aí vai. Vem comigo então. Tomando o enunciado como referência, avalie as assertivas a seguir. 1. Uma das características do processo de globalização é a legitimização da desregulamentação dos mercados financeiros e políticas de austeridade fiscal, que em alguma medida gera otimismo empresarial, especialmente em torno do tema da liberdade de mercados. Então, está dizendo o seguinte, a globalização, esse processo, né, de poder usar meu cartão em qualquer lugar do mundo, de comprar em qualquer lugar do mundo, depende do quê? Primeiro, o mercado financeiro ser livre e também os países e os governos tomarem cuidado com os gastos. Porque um país, quando tem uma austeridade fiscal, ou seja, controla seus gastos, faz com que as empresas se vejam, né, livres para atuar. Não tem risco de calote, não tem risco de crise econômica. Então elas vão atuar lá dentro. Isso traz um otimismo, né, para os mercados. Será que é certo? 2. No âmbito da economia, o processo de globalização e seus atores defendem a necessidade de maior presença estatal. Já estragou aqui. Maior presença estatal e na atração de empresários, regulamentação trabalhista, incentivo ao desenvolvimento econômico, bem como defende políticas sociais e proteção do bem-estar social. Na verdade, isso aqui foi justamente o que eles procuravam não encontrar nos países quando começou a desconcentração industrial. Não, eu quero que o negócio ali seja assim. O governo não gaste nada, para que o governo tenha estabilidade. E para que lei trabalhista? Para que bem-estar social? O bem-estar tem que ser da produção. Então já vai contra ali. Fundo Monetário Internacional, FMI, e Banco Mundial são instituições internacionais? Beleza. Que impulsionam orientações acerca das políticas de austeridade e reformulação do mundo de trabalho? Com o discurso de promoção da estabilidade interna e da competitividade internacional? E aí, essa aqui eu não quero dar a resposta direto. Porque essa aula está lá na apostilinha de vocês, em material muito bem elaborado, todo o conteúdo lá. E aí, qual vocês marcaram? Será que a 3 está certa também? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, dou-lhe a resposta, né? Então,
A 1 e a 3 estão corretas, sim. Banco Mundial e FMI servem para gerar, né, uma certa estabilidade econômica nos países. E para quê? Essa estabilidade econômica faz com que os investidores tenham confiança de que o mercado consumidor vai continuar aquecido. E se eu tenho confiança, eu invisto. Se eu invisto, eu produzo mais, eu gero mais emprego, gero mais imposto, né? Afinal de contas, todo estado tem a sua cobrança de imposto e faz com que a roda da economia circule. E, obviamente, a 2 está errada porque, né, é anti-estatal. O movimento é anti-estatal e a favor, né, da liberdade cada vez maior do mercado sobre as políticas regulatórias. Beleza, então? Vamos para a nossa última questão. Tá? Tem um texto aqui, mas a gente vai rapidinho ali, falando sobre divisão internacional do trabalho, que nós estudamos também agora, né? Agora, há pouco tempo, está fresco na mente. A questão ali, né, traz um texto e diz o seguinte: até metade do século XVIII, o espaço geográfico, que compreende os países asiáticos, respondia pela maior parte da produção mundial, tendo em vista a combinação de sua grande dimensão populacional e territorial. Com o surgimento da primeira Revolução Industrial, motor a vapor, ferrovias e tear mecânico, a partir de 1750, o centro dinâmico do mundo deslocou-se para o Ocidente, especialmente para a Inglaterra, que rapidamente se transformou na grande oficina de manufatura do mundo, por conta da sua original industrialização. A Divisão Internacional do Trabalho, quando eu li isso agora eu vou falar DIT, tá, para ficar mais rápido, que resultou no movimento de deslocamento da estrutura da produção e exportação da manufatura inglesa em relação aos produtos primários exportados pelo resto do mundo, sofreu modificações importantes somente com o avanço da segunda Revolução Industrial, eletricidade, motor e combustão, combustão e automóvel. No último quartel do século XIX, tá, quando isso aconteceu, naquela época, a onda de industrialização retardatária em curso nos Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, protagonizou as principais disputas em torno da sucessão da velha liderança inglesa. A sequência de duas grandes guerras mundiais, de 14 e 39, apontou não apenas para o fortalecimento estadunidense, como permitiu consolidar um novo deslocamento do centro dinâmico mundial da Europa, Inglaterra, para a América, Estados Unidos. Então, sobre a nova DIT, analise as afirmativas e marque V para que for verdadeiro e F para que for, né, para as demais. Primeira afirmativa. A nova DIT não alterou o padrão produtivo dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Lembra que na tradicional, os países desenvolvidos eram industrializados e os países subdesenvolvidos só produtores de matéria-prima, agrícolas e exploração do quê? Das atividades primárias, né? Do extrativismo. Mas teve mudança. Hoje o Brasil não é só exportador de produtos agrícolas e extrativistas. O Brasil também exporta produtos industrializados. Isso é uma dinâmica que ganhou força ali na desconcentração industrial. A nova DIT intensificou-se com o processo de globalização, durante o qual os países subdesenvolvidos se tornaram exportadores de produtos industrializados. E essa é uma questão, né? Ah, mas se ele exporta industrializado, por que não ficou tão rico? Lembra que eu falei para vocês? A desconcentração faz com que a sede ainda fique lá nos países desenvolvidos. A produção ou a montagem vem para os países subdesenvolvidos. Então a relação ainda não é igual. A partir da nova DIT, países desenvolvidos mantiveram a produção com baixa emissão de gases poluentes, enquanto países desenvolvidos continuam a produção em alta emissão de gases. Será? Nem vou falar muito sobre essa. A nova DIT possibilitou a exportação de equipamentos, máquinas, tecnologias e capitais. E aí? Hoje a gente exporta de tudo ou só produtos de bens de consumo? Estão corretas, né, a segunda e a última afirmativa. Tá? A primeira não alterou o padrão? Alterou sim. A nova DIT alterou, porque hoje eu tenho produção industrial dos dois lados. O que vai mudar é que as máquinas, que a tecnologia e o capital saem muito mais dos países desenvolvidos. Tá? E a terceira afirmativa, né? Ah, gente, faça-me o favor, assinalar essa como verdadeira está errado. Hoje nós não temos ainda
países, né, que estão trabalhando com baixa emissão de gases poluentes. Isso é uma discussão que ainda está em curso, principalmente em relação às fontes energéticas, que não é o tema da nossa aula de hoje, mas é importante que você saiba. Beleza, então? Acabamos aqui, encerramos uma super aula sobre globalização. Repito, sempre volte nas aulas-chave do Enem em véspera de prova, porque esse conteúdo aqui conversa com a sua apostila, te ajuda. E também guarde, porque você em breve irá para o mundo do vestibular, hein? Ano que vem é terceirão, esse ano segundão, se preparem. Então, para vocês agora, vamos para a segunda parte da nossa live. Acabou a geografia, mas vai começar a história. E falou em história, lembrou dele. Professor Yuri, vem para cá e rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Yuri. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o conteúdo de História do segundo ano, beleza? Vamos começar aí trabalhando os conceitos aí ligados à expansão napoleônica, tá? E é a parte pesada aí do segundo ano. O segundo ano é um ano importante para o ensino médio, que os principais temas aí que vão dar origem a muitas das discussões agora do tempo atual, do contemporâneo, se estruturam aí no período que nós estamos estudando. Vamos lá então? Vamos começar, período napoleônico. A charge abaixo faz uma sátira do Napoleão Bonaparte. O título principal, um homem pequeno com um grande apetite para o jantar. É uma referência à baixa estatura do imperador e seu apetite por conquistas territoriais, tá? Vocês podem ver que tem uns nomezinhos ali, né? Territoriais demonstrados pelo expansionismo praticado por ele. Os processos de independência dos países da América Latina, incluindo o Brasil, estão entrelaçados a essa expansão napoleônica na Europa. Achei muito legal essa charge aí, eu digo assim, eu tenho que colocar lá no Chave do Enem. Então, de que forma esse apetite de Napoleão Bonaparte ajudou a deflagrar o processo de independência das colônias portuguesas e espanholas aqui na América, tá? Então a gente está estudando esse período aí, bem legal. Ao executar a expansão territorial de Napoleão Bonaparte, impediu as regiões conquistadas de comercializar com os ingleses. Assim, sem ter para quem vender seus produtos, a Inglaterra foi patrocinar as independências latino-americanas para abrir novos mercados. Para isso, mandava a sua marinha, de guerra ajudar os libertadores da América. Olha que ideia interessante. B. Ao invadir a Rússia, Napoleão obriga a participação de Portugal e Espanha naquela aventura. Por isso, as metrópoles ibéricas não têm condições de manter o controle sobre suas colônias e essas deflagraram o processo de independência. Cara, o cara que criou esses itens aqui é um cara bem criativo. C. Napoleão invade Portugal e Espanha. A corte portuguesa foge para o Brasil. As colônias hispânicas aproveitam que o rei espanhol Fernando VII foi aprisionado pelo imperador francês e deflagra um processo de independência. Olha que beleza. D. Não satisfeito com a expansão territorial na Europa, Napoleão Bonaparte vai patrocinar o processo de independência da América para poder exercer domínio político e econômico sobre os novos países que estavam surgindo. Tá? Napoleão incentiva as independências das colônias luso-hispânicas na América, porque conta com o auxílio desses novos países na luta contra os velhos países imperialistas europeus, tá? Muito legal essa questão, achei ela muito legal, lá da UPF, meus queridos amigos aí, fiz mestrado lá na UPF, tá? Um dos lugares que eu fiz mestrado foi na UPF,
tá? Achei muito legal essa questão, muito interessante. Lá no Grande Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Oh, beleza. Vamos lá. Então, a alternativa correta é a C, tá? Não tem como negar. O Brasil vem para cá, né? A corte portuguesa vem para cá. O rei espanhol foi preso. Napoleão Bonaparte coloca o irmão dele para governar, o José Bonaparte, e isso daí vai acabar gerando a possibilidade dos crioulos começarem a movimentação aqui para fazer a independência da América Hispânica. E, no caso, o Brasil, depois, mais tarde, né, com Dom Pedro I, mas a vinda da família real fez com que o nosso país ficasse e fosse conservado desse tamanho gigantesco que nós temos, tá bom? Próximo aí, 9, nós vamos ter um mapinha ali, né, o Império Francês, tal, as flechinhas, tá? Então vamos lá. E aí vai ter um VOF ali maroto para a gente poder resolver. Então, a concorrência entre a França e Inglaterra levou à imposição francesa de restrições comerciais dos países continentais com os ingleses, fosse inimigos ou não, o que não foi adotado por todas as nações daquele contexto, tá? Então, vamos ver a sequencinha depois. A coligação entre Prússia, Rússia e Áustria, em 1805, fez com que Napoleão recuasse, impedindo anexações de territórios, tá? Foi feito ali ou depois, tá? Então, essa é uma questãozinha aí interessante. A ocupação da Península Ibérica promoveu a mudança do governo português para a colônia e deposição do rei da Espanha. A questão climática, a fome e a doença dos soldados acarretou o recuo das tropas napoleônicas no território russo. Tá? Então, a alternativa que vai marcar ali a sequência correta é a E, tá? A primeira é verdadeira, não tem como, né? A questão, o itemzinho segundo ali, é falso porque isso não aconteceu antes, mas sim depois, tá? Então, tá errado aí, né? A ocupação da Península Ibérica promoveu as mudanças do governo, né, para cá, e os franceses se lascaram lá na Rússia, né, principalmente pelo sistema de guerra que eles fizeram e depois o frio que eles pegaram foi determinante aí para praticamente voltar apenas 10% dos militares que foram para a Rússia. Tá? Isso foi devastador para o exército francês. Beleza? Vamos lá. Os sucessos militares de Napoleão Bonaparte resultaram na organização de um exército de cidadãos pela Revolução Francesa. Tá? A vitória de Bonaparte no continente europeu implicaram, tá? A consolidação das tradicionais dinastias absolutistas europeias, tá? Consolidação, será? B, desarticulação da produção têxtil da primeira Revolução Industrial, né? C, desestabilização de sistemas e dominação das metrópoles ibéricas. D, propagações de revoluções sociais de caráter jacobino em escalas universais. E modificações geopolíticas restritas ao espaço da Europa Ocidental. A questão correta aqui é a C, né? Desestabilização do sistema de dominação das metrópoles ibéricas, né? Por que essa última aqui não está correta? Porque não ficou apenas restrito à Europa, né? Nós tivemos os processos de independência aqui da América que estão ligados a esse processo. Beleza? Vamos para a próxima. Olha aqui, duas colunas de Trajano em Roma e coluna napoleônica na Praça Vendôme, tá? Em Paris, tá? O que isso daí tem a ver? Vamos lá.
A coluna do imperador de Roma, antigo Trajano, foi constituída em mármore no Foro Romano, no ano 113 depois de Cristo. Uma coluna revestida com placas de bronze foi erigida na cidade de Paris em 1810, em homenagem ao imperador e general francês Napoleão Bonaparte. A comparação entre as duas colunas permite concluir que, tá? Para quem não sabe, gente, Napoleão Bonaparte ele tinha uma fixação por história antiga muito interessante, né? Egito, Roma, né? Grécia, ele principalmente Egito e Roma, ele se portavam muitas vezes, pintavam ele como se fosse um imperador romano, né? Tu tem colunas, colunas não, me faltou a palavra agora aqui, construções de pináculos e coisas que ele trazia do Egito para ficar lá em Paris, tá? Então, o período napoleônico enaltecia as virtudes políticas militares da história clássica, tá? O período napoleônico garantia pacificamente a concórdia entre os povos, com certeza não. O Império Romano valorizava a engenharia em prejuízo das artes visuais. O Império Romano considerava os imperadores descendentes do deus Sol. E o Império Napoleônico entendia-se como a emergência do novo na história, tá? Com certeza a alternativa correta é a A, tá? Ele foi um cara que trouxe muita arte clássica para dentro de Paris, tá? Muita arte clássica para dentro de Paris. E também a cultura egípcia é bem representada lá também, certo? Ele teve no Egito, né, em algumas situações. Aqui um quadro que tem, engraçado, esse quadro ele tem o mesmo quadro no Louvre e o mesmo quadro no Palácio de Versalhes. Eu sei porque eu estive já nos dois lugares e visualizei esse quadro nos dois lugares. Não sei qual que é a cópia, tá? É bem interessante, mas ele está nos dois lugares. O gesto representando o quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista, por A. Reduzir a autoridade do clero, B. Que ele se autocoroa, né? B. Instaurar a censura na imprensa, tudo bem, mas não tem a ver com aquilo ali. Controlar a organização jurídica, suspender as tensões da nobreza e desrespeitar a propriedade privada. Nunca, porque ele era, né, foi colocado no poder pelos burgueses. Então, a alternativa correta, com certeza, é a A, certo? Ele tentou muito controlar a igreja, tá? Principalmente pelo padroado, né? Instituir que o padre ele recebia um estipêndio da coroa para também fazer serviços ligados à política, tá? E vamos para essa questãozinha aqui, um pouquinho grande. O grande imperador francês Napoleão Bonaparte ressuscitou em 1803 a vontade do rei Filipe II de invadir, não é que ele ressuscitou a vontade, tá? Da Inglaterra, de invadir a Inglaterra por mar. A ideia surgiu na cabeça de Napoleão e alegrou os franceses. Entretanto, o plano naufragou juntamente com as tropas napoleônicas e a marinha inglesa declarou sua superioridade em relação à marinha francesa. Em fevereiro de 1803, no dia 18, o imperador francês, Napoleão Bonaparte, convocou uma reunião com o embaixador inglês na França, o Lord, vai ficar difícil pronunciar esse nome. Naquela ocasião,
Bonaparte estava furioso com a política inglesa que descumpriu um tratado de Armes, que acabou com as guerras revolucionárias francesas. É interessante ressaltar que os dois países viviam um período de paz, até ali. A situação diplomática entre a França e a Inglaterra se tornou pior cada dia. Em abril de 1803, Napoleão realizou uma marcha militar com cerca de 5.000 soldados para as ruas de Paris, no intuito de demonstrar à diplomacia inglesa o poderio bélico francês e que a França estaria pronta para retomar os conflitos. O imperador francês mobilizou um contingente de 480 mil soldados ao longo da costa inglesa. Entretanto, a marinha francesa era bastante inferior naquele momento à marinha inglesa. A Inglaterra tinha a posse de 189 navios de guerra, enquanto que a França dispunha de 47, um pouquinho diferente. E a grande parte dos navios ingleses era superior aos navios franceses. Em 1805, após a derrota da marinha francesa, sério, a Espanha a marinha, perderam para a marinha inglesa, lógico, né, a diferença de tamanho, que mais uma vez havia demonstrado sua superioridade naval. Napoleão desistiu de invadir a Inglaterra e passou seus interesses à conquista do continente europeu, Europa Ocidental. Né? E vale lembrar também que os ingleses deram uma boa carona para os portugueses para vir para cá. Após a queda militar da França perante a Inglaterra, Napoleão Bonaparte não desistiu de vencer os ingleses. No ano seguinte, à sua derrota, ele decreta a abertura dos portos franceses a todas as nações que não comercializassem com a Inglaterra. B. A taxação dos produtos ingleses que chegavam à França, de forma que se tornou inviável a sua comercialização. C. Fechamento dos portos franceses a todos os navios ingleses. D. Proibição de todos os países europeus a comercializar com a Inglaterra. E E. Fechamento de todas as indústrias inglesas em território francês, beneficiando a indústria francesa. Bom, todo mundo deve ter acertado essa questão, por mais que ela seja longa, tal, mas a alternativa correta é a proibição de todos os países europeus, né, o famoso bloqueio continental. Né, quem comercializasse com a Inglaterra seria invadido. É por isso que, né, eles vão vir aqui, quer dizer, aqui não, né, vão ir para Portugal, a família real vem para cá, né, e vão também invadir a Rússia. Beleza? Considerando, vamos lá para 14, considerando o contexto histórico e os desdobramentos da Revolução Francesa, assinale a alternativa que caracteriza a era napoleônica. A. Consolidação da Revolução Burguesa na França por meio da contenção dos inimigos internos, monarquistas e jacobinos e a sua expansão para a Europa. B. Retorno da monarquia absolutista ao poder por intermédio da instituição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? C. A ascensão política das camadas populares conhecidas como sans-culottes, que provocou a radicalização do processo. D. O fim do antigo regime e implementação da monarquia constitucional inspirada nas ideias jacobinas. E E. Início da Assembleia dos Estados Gerais, repressão aos monarquistas e a derrota da primeira coligação europeia antifrancesa. Tá? Então a questão correta é a, né? Consolidação da Revolução Francesa por meio da intenção dos inimigos internos monarquistas e jacobinos a sua expansão na Europa. Beleza, pessoal? Vamos para, eu acho que talvez a última questão nossa aqui, não sei se é a última ou a penúltima. Essa daí é uma imagem famosíssima, tá? De Goiás,
tá? O quadro acima, Os Fuzileiros, de 1808, retrata o episódio da violenta repressão francesa à resistência popular espanhola durante a invasão napoleônica na Espanha, né? Vale lembrar que eles passaram pela Espanha, atacaram Portugal e no retorno acabaram tomando a Espanha também. Então, assinale qual afirmativa abaixo relaciona corretamente esse fato com o processo de independência da América Espanhola. Eu acho que eu já dei a resposta. Mas tudo bem. O enfraquecimento da metrópole espanhola com a intervenção napoleônica, além das renúncias do rei espanhol e a coroação de José Bonaparte como imperador da Espanha, impulsionou um movimento por emancipação liderado pelos crioulos. B. Com a ocupação do território espanhol por tropas francesas, foram organizadas nas colônias as juntas governativas e os cabildos, como o Instituto que essa letra está bem pequenininha para mim, de lutarem a favor da invasão napoleônica com a finalidade de defenderem os princípios iluministas praticados por Bonaparte. C. Com a instauração da dinastia Bourbon na Espanha, em 1814, e o retorno do regime absolutista, aumentando os movimentos separatistas nas colônias, impulsionados pelos ideais iluministas defendidos por Napoleão Bonaparte. D. Apesar da ocupação do território espanhol por tropas francesas e uso da violência contra classes populares, a elite crioula ainda assim apoiou o governo francês, pois lucravam com o monopólio comercial e defendiam a permanência dessas estruturas na exploração, tá? De exploração. E a elite crioula perdeu a liderança do movimento a favor da independência das colônias latino-americanas para líderes populares, pois não se manifestavam contra ondas de massacres instauradas pelas tropas napoleônicas na Espanha. Então a questão correta aqui é a primeira, tá? Fica bem claro porque o enfraquecimento da metrópole espanhola, né, foram invadidos, o rei foi preso, e depois os crioulos vão utilizar isso daí justamente para conseguir fazer os seus processos de independência. Beleza? Ficamos por aqui então, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula assim bem rapidinha aí, né, bem dinâmica, mas eu acho que essas questões foram questões muito interessantes com relação a esse período aí. Valeu, um grande abraço, fui!